Bom, as indústrias Tosi nasceram em 1954, elas foram fundadas pelo seu José Daniel Tosi, em parceria com seu cunhado Mário Lanteri. Para você ter uma ideia, foi a empresa que forneceu as primeiras serpentinas para os primeiros aparelhos de janela fabricados no Brasil, entre outras coisas. Foi uma empresa que foi divisora de águas no mercado de ar-condicionado, que até então possuía alguns grandes conglomerados que faziam todo um processo turnkey, projeto, fabricação e instalação dos equipamentos. Então, a empresa original, a Coldex, foi a primeira empresa no Brasil a introduzir equipamentos de ar-condicionado de tamanhos padrão para serem aplicados nas instalações, e com isso ela dividiu o mercado no que a gente vê hoje, entre projetistas, fabricantes de equipamento e instaladores, e não mais uma mesma empresa trabalhando num projeto turnkey. Foi uma empresa que ganhou um mercado muito grande, ao ponto de, em 1972, ela ser vendida para a Trane. A Trane entrou no Brasil com o nome de Coldex Trane, usando todo o mercado que havia sido conquistado pela Coldex. Depois passou a fabricar parte de difusão de ar. Quando venceu um contrato da venda com a Trane, que impedia ela de fabricar equipamentos, voltou a fabricar equipamentos. Depois de um tempo, conquistou novamente 40% do mercado brasileiro e foi novamente vendida, dessa vez para cá. Então, ela é uma empresa já de tradição no mercado. Quando vence o contrato, ela volta a fabricar equipamentos e volta a estar brigando com os grandes players mundiais aí de fabricação de equipamentos de ar-condicionado. Então, a Tosi produz toda a linha de difusão de ar na sua divisão tropical, então possui a parte de difusores, caixas de volume variável, grelhas, dampers, atenuadores de ruído. Produz a parte de equipamentos, com equipamentos de expansão direta e expansão indireta. Então, na expansão indireta, a parte dos fan coils, expansão direta, rooftops, selfies, splits. É uma das poucas empresas que ainda fabrica selfies de condensação à água. Fabrica também equipamentos de alto fator de calor sensíveis, conhecidos como os equipamentos de precisão para a linha de data centers, eletrocentros, então tanto de expansão direta como de expansão indireta, como modelos rooftop, como modelos para salas de pequenas capacidades, seriam os split system de precisão. As máquinas wall-mounted, muito aplicadas na parte aí de eletrocentros em containers, e as máquinas também, as chamadas máquinas em roll, são as máquinas que são colocadas entre os servidores de TI dos data centers. Possui também toda uma linha de equipamentos para a parte hospitalar e parte de laboratórios, com a linha da Toxic Excelência, que são equipamentos customizados que podem ter qualquer tipo de equipamento dentro dele, aquecimento, umidificação, atenuadores de ruído, recuperadores de energia, e tudo que se puder imaginar pode estar sendo introduzido nesse tipo de equipamento. Também fabrica suas próprias serpentinas e serpentina para reposição de equipamentos no mercado, e possui a sua divisão Jellyfish, que é a divisão de aquecimento de água para piscina e banho através de bombas de calor. Então, agora feita a introdução das indústrias Tosi, vamos falar sobre o que efetivamente é o tema da palestra de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os Dedicated Heat Recovery Chillers, que são resfriadores de água com recuperação de calor total e dedicada. Em 2003, a ASHRAE, no seu jornal, tem uma matéria muito interessante sobre isso, que são o Heat Recovery para hospitais. E é sobre isso que nós vamos estar falando. Então, DHRC é a sigla para Dedicated Heat Recovery Chillers. Esses sistemas de transferência de calor são chamados de Dedicated Heat Recovery Chillers, porque seu objetivo é transferir toda a sua capacidade de calor e são controlados pelo lado da rejeição do calor, do lado do aquecimento.
e não como são os chillers que são controlados, a capacidade é controlada pelo lado do resfriamento, o lado da água gelada. Esses equipamentos são equipamentos dedicados ao aquecimento de água limpa que podem ser utilizados em diversos processos, processos de pré-aquecimento, processo de aquecimento, reaquecimento para controle de umidade, água de uso doméstico, aquecimento de piscinas ou água para processos industriais que demandam também águas em temperaturas mais altas. A ASHRAE, através do seu standard 90.1, que é o standard utilizado até para certificações líderes, é o standard voltado para eficiência energética, ela tem a recomendação de que instalações que possuam demanda simultânea de água quente e água gelada durante todo o ano, como é o caso de hospitais, hotéis e alguns processos industriais e outros processos, operem com sistemas de aquecimento com bombas de calor e chillers com recuperação de calor. Então, até para você atender os pré-requisitos da Standard 90.1 de eficiência energética, se você quiser fazer uma certificação LEED de algum desses tipos de empreendimentos, você vai ter que estar utilizando algum sistema de aquecimento com bomba de calor ou com recuperação de calor. O uso simultâneo de refrigeração e aquecimento. Então, todo equipamento de refrigeração é um equipamento que faz a transferência de calor do ambiente interno a uma menor temperatura ou uma menor entalpia para um ambiente externo com maior temperatura e maior entalpia. Então, a gente precisa analisar onde as cargas que a gente tem, tanto de refrigeração como de aquecimento, para fazer um projeto bem pensado em termos de eficiência energética, e não só nas condições de pico de verão e para a parte de refrigeração e pico de inverno para aquecimento, mas sim ter o conhecimento de qual é a nossa demanda de refrigeração e aquecimento ao longo de todo o ano. Isso é essencial para um projeto bem pensado. Então, e a partir disso é que nós vamos ver qual é a possibilidade do uso simultâneo da capacidade de absorção e rejeição de calor. Sempre lembrando que os sistemas de ar-condicionado são sistemas de transferência de calor. Ou seja, ele transfere o calor de um ambiente interno para o ambiente externo. Sendo o calor uma forma de energia, então sistemas de ar-condicionado são transferidores de energia do ambiente interno para o ambiente externo. Ou seja, se a gente for pensar friamente, ar-condicionado é um grande jogador de energia fora, porque ele absorveu a energia do ambiente para jogar essa energia para o meio exterior. Então, nós devemos, é função nossa como projetistas, buscar sistemas não só o mais eficientes possíveis, mas também que possam aproveitar essa energia que vai ser jogada fora pelo sistema de ar-condicionado. É característica no nosso país que nós temos uma demanda muito maior para a absorção do calor do ambiente, para a parte do ar-condicionado, do que para processos de aquecimento. Mas, ainda assim, nos casos dos processos que a gente falou há pouco, de hospitais, hotéis e alguns processos industriais, existe essa demanda, então nós temos o dever ecológico, vamos dizer assim, de aproveitar essa energia. Então, aqui nós vamos poder ver uma característica, eu refiz agora, eu tinha um gráfico que era um gráfico para o hemisfério norte, eu transformei agora esse gráfico para ficar alguma coisa mais parecida com o que é a nossa demanda aqui no Brasil, em termos de refrigeração através de água gelada e aquecimento através de água quente. Então, nós temos uma proporção de em torno de 10% a 20% da demanda de aquecimento em relação de água para banho, em relação à água gelada para resfriamento. Isso dentro de um hotel, um hospital. Em um hotel,
se por acaso a gente for aproveitar a água para aquecimento de piscina, daí a gente pode ter uma demanda já bem maior nessa parte de aquecimento do que essa faixa de 10% a 20%. Isso já pode chegar na faixa entre uns 30% a 50%, dependendo do tamanho das piscinas. Mas considerando, então, só água para banho, nós vamos ter mais ou menos nessa faixa. Então, nós podemos ver aqui a linha azul, que seria a linha da demanda de água gelada, variando ao longo do ano. Então, é lógico que eu vou ter uma demanda de água gelada maior no verão, no nosso verão. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, meu pico de demanda de água gelada, e os meses de inverno eu vou ter o meu menor consumo de água gelada, junho, julho, agosto, meu menor consumo. Então, aqui variando mais ou menos uns 370, 380 em pico de verão, para uma queda de uns 270, 280 TRs ali no inverno. Por outro lado, a minha demanda de água quente é inversa. Então, no inverno, a minha demanda de água quente aumenta, principalmente porque a temperatura da água de reposição ela vem numa temperatura mais fria, e também a temperatura do banho que as pessoas vão tomar, seja no hotel ou no hospital, também eles vão aumentar a temperatura que vão querer tomar o banho. Só que essa diferença é bem mais sutil. Então, a gente está vendo aqui pela linha vermelha desse gráfico, algo como 40 TRs mais ou menos no verão, algo como uns 52 TRs aí no pico de demanda de inverno. A ideia é o seguinte, de usar chillers com recuperação de total de calor. Eu não vou utilizar um chiller da capacidade total do meu sistema de resfriamento para ter um chiller com recuperação de total de calor. Nós vamos procurar colocar um chiller, uma vez que ele aproveita todo o calor absorvido do ambiente para ser rejeitado, então nós vamos trabalhar nessa faixa. Então, seria aí na linha vermelha, eu estaria colocando uma bomba de calor com evaporação à água ou um chiller com recuperação de calor na ordem ali de 50 TRs, que é a minha demanda de água quente. E ele vai aliviar a minha demanda de água gelada nessa faixa ali de 40 a 50 TRs ao longo do ano do meu sistema de água gelada. Como é que nós faríamos isso? Nós faríamos isso da seguinte forma. Então, nós temos aqui os dois retângulos ali do lado direito, em azul a minha demanda de refrigeração, a minha demanda de água gelada, em vermelho a minha demanda de água quente. Então, eu estou com um sistema de água gelada operando nas condições ARE, fornecendo água gelada a 6,7 graus, que é o equivalente a 44 graus Fahrenheit, com um retorno a 12,2 graus Celsius, que seria o equivalente ali a 54 graus Fahrenheit, aquilo que é estipulado aí pela ARE como sistemas padrão de ar-condicionado. É lógico que a gente pode ter projetos trabalhando com temperaturas diferentes dessa. O próprio Chico Dantas vai estar falando dos escalonamentos de temperatura, de tudo isso. Mas considerando essa questão padrão dessas temperaturas, o que eu vou fazer? Pelo lado da água gelada, eu vou captar essa minha água de retorno. Como a minha demanda de água quente é coisa de 10% a 20% da minha demanda de água gelada, eu vou passar de 10% a 20% dessa minha vazão de retorno por esse chiller dedicado de recuperação de calor, e ele vai resfriar essa água para a minha temperatura normal dos 6,7 graus. E eu vou ter o restante, os 80%, 90% do meu retorno de água, se misturando, então, com essa água que vai estar saindo dele a 6,7 graus. E essa mistura da água produzida por este chiller com recuperação de calor com a água retornando direto do meu sistema é que vai para a minha CAG principal. Ou seja, se eu tiver uma CAG de 350 TRs e meu chiller estiver produzindo de recuperação de calor, produzindo 50 TRs, a minha CAG vai estar tendo uma demanda de 300 TRs e não mais a demanda de 350 TRs, que seria da capacidade dela. Ou seja, eu estou diminuindo aquilo que vai ser o consumo da minha CAG principal. Pelo lado da água quente, imagina que eu vou ter que estar querendo manter um reservatório de água quente por conta de
evitar riscos de legionela na faixa de 55, 60 graus. Então, eu posso estar pegando uma água quente num reservatório na faixa aí de uns 56,7 graus, estou usando a escala de Fahrenheit aí, e transformando para graus Celsius. Este meu chiller com recuperação de calor vai estar esquentando essa água para 62 graus Celsius e, eventualmente, eu posso até ter um sistema de backup com aquecedores a gás, como dá para ver, ou se eu tiver projetado um pouquinho abaixo da minha condição de pico, eu tenho um complemento com um sistema a gás para fazer o aquecimento adicional. E voltar mandando essa água para o meu reservatório a 62,2 graus e ter, com isso, ter garantia de ter esterilizado a água contra a questão da legionela. Então, aqui nós temos alguns exemplos de eficiências deste tipo de equipamento em algumas temperaturas de trabalho. Então, o que acontece é o seguinte, sempre que eu vou utilizar uma recuperação de calor, para que eu produza a água quente, eu vou ter que subir a minha temperatura de condensação. Ao subir a minha temperatura de condensação, eu aumento aquilo que a gente chama do lift do compressor. Então, é a diferença entre a pressão de sucção e a pressão de descarga do equipamento. Consequentemente, para uma mesma vazão de gás, que é o que me dá a capacidade frigorífica, se eu aumento o diferencial de pressão, eu aumento o trabalho a ser executado. Então, eu vou gastar mais energia. O que nós podemos ver aqui é o seguinte, então, se eu utilizar um sistema de recuperação de calor para o aquecimento de piscina, e eu colocar um trocador à placa para circular a água da piscina, por conta de ser uma água clorada, produtos químicos, tudo isso, para ela não passar diretamente no trocador do calor do equipamento, eu vou estar fazendo com que esse equipamento produza água na faixa de uns 40 graus Celsius, para que a água circule na piscina, saindo do trocador à placa uns 35 e voltando, e saindo da piscina na faixa de uns 28 a 30 graus, para manter a piscina nessa faixa entre 28 e 30 graus. Nessas condições operacionais e produzindo água gelada na condição ARE de 6,7 graus Celsius, esse equipamento seria capaz de ter uma eficiência de 3,89 kW por kW na refrigeração e mais 4,89 kW por kW no aquecimento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada quilowatt de energia elétrica que eu coloque nesse equipamento, eu vou gerar 3,89 kW de refrigeração e 4,89 kW de equipamento. Ou seja, na simultaneidade, eu estou produzindo 8,78 kW de troca térmica entre refrigeração e aquecimento. Ora, se eu agora passar a ver como esse equipamento vai trabalhar para a parte de aquecimento de água para banho, então naquela condição que havia sido colocada de temperatura de saída do equipamento em 62,2 graus. Nesta condição, dá para ver que a minha eficiência, tanto de refrigeração como de aquecimento, diminuiu, mas ainda assim eu tenho 2,24 kW por kW na produção de refrigeração, 3,24 kW por kW na produção de aquecimento, ou seja, para cada quilowatt de energia elétrica colocada, eu produzo 2,24 kW de refrigeração e 3,24 kW de aquecimento. Na simultaneidade, eu estou produzindo 5,8 kW. E isso é que é interessante deste tipo de aplicação. Por quê? Porque ao invés de eu colocar um equipamento de 500 TRs trabalhando numa eficiência mais baixa, eu só vou estar colocando isso dentro dos 50 TRs que é a minha demanda de produção de calor, de produção de água quente, onde aqui o que importa é porque para cada quilowatt de energia elétrica que eu estou colocando, eu estou produzindo 3,24 kW de aquecimento e ainda estou tendo de brinde 2,24 kW de refrigeração.
contra um sistema de aquecimento tradicional a gás, que, no melhor das eficiências de um aquecedor a gás de passagem, da hora de 85% a 90%, para cada quilowatt de gás que eu vou colocar, eu vou estar gerando 0,85, 0,9 quilowatts de aquecimento. Então, isso é mais de 3 vezes a quantidade de calor produzido por quilowatt consumido. Ou seja, para que o sistema a gás pudesse ser mais econômico do ponto de vista financeiro, o quilowatt do gás teria que custar menos do que 1/3 do que o quilowatt de energia elétrica, o que não acontece. O resultado é que, ao se substituir sistemas de aquecimento de água quente, de gás, para sistema com bomba de calor ou com chiller, com recuperação de calor, eu consigo provar um retorno sobre o investimento em prazos inferiores a 2 anos. Agora, vamos supor que eu ainda queira trabalhar com uma temperatura de água mais alta. Se eu quiser produzir água em torno de 170 graus Fahrenheit, que seria 76,7 graus, repare que aí a eficiência, principalmente de refrigeração, cai brutalmente. Eu passo a ter 1,09 kW de energia de refrigeração para cada quilowatt, mas ainda assim a energia de aquecimento é o dobro. Aqui, para cada quilowatt que eu coloco, eu estou produzindo mais do que 2 kW de aquecimento e tendo 1 kW de brinde de água gelada. Isso numa pior condição, num processo que eventualmente eu tenha que trabalhar com uma água a 76,7 graus. Mas ainda existe uma outra alternativa. Se, por exemplo, a pessoa possui uma instalação em que eu trabalho com uma centrífuga extremamente eficiente num hospital, e essas centrífugas normalmente são equipamentos com condensação à água, ou seja, a forma com que eu rejeito o calor é através da água de condensação. Ora, eu posso estar utilizando essa bomba de calor com evaporação à água, ou esse chiller com recuperação de calor, passando pelo lado da evaporação, não mais o meu retorno da água gelada, mas sim a minha água de condensação que está numa temperatura mais alta, e também produzir água quente. O resultado disso nós podemos ver aqui. Se eu tiver com um sistema com a água entrando na faixa de 30 graus Celsius no meu evaporador desse meu chiller com recuperação de calor, ou nessa minha bomba de calor com evaporação à água, para cada quilowatt de energia elétrica que eu vou estar colocando, eu vou ter 3,27 quilowatts de aquecimento. E ainda vou estar reduzindo a temperatura da minha água de condensação, o que não vou mais produzir água gelada, mas eu diminuindo a minha temperatura de água de condensação, eu aumento a eficiência do meu chiller, porque ele vai estar trabalhando com uma água de condensação numa temperatura mais baixa. E quais são os equipamentos que a Multistack produz e que a TOSE, como representante exclusiva da Multistack no Brasil, podem estar fornecendo para exercer essas funções? Então, nós temos a linha DHRC, que são os Dedicated Heat Recovery Chillers. É uma linha de chillers modulares com recuperação de calor. Os módulos vão desde 10 TRs até 165 TRs, podendo ser acoplados até 8 módulos, e com isso se produzir uma capacidade desde 10 até 1.320 TRs de chillers com recuperação de calor. Esses equipamentos eles trabalham com compressores Scroll. Com compressores Scroll, se trabalhando com o gás, com o R410, eu consigo produzir água até 60 graus. Com o gás R134, eu consigo produzir água até 80 graus Celsius. Eles também já lançaram, foi lançado agora, nesse ano, na HR Expo, esses chillers com recuperação de calor, com a mais avançada tecnologia de compressores, que são os compressores centrífugos
com mancais magnéticos Danfoss Turbocore. Ou seja, vai ser multiplicado muito a eficiência. Eu ainda não tenho acesso ao software para gerar os datasheets de performance desta nova linha, mas eu consigo ter eficiências ainda maiores do que as demonstradas nos slides anteriores, que são com compressores Stroh, utilizando essa nova linha de chillers com recuperação de calor com compressor centrífugo, que é o compressor de maior eficiência. Então, em termos de ordem de eficiência de compressores, dos compressores mais atuais, já não vou nem falar dos compressores alternativos antigos, a gente teria scroll, parafuso e centrífugo. O compressor centrífugo é ainda o compressor mais eficiente que existe no mercado. Santa Maria, 5 Sim, minutos. ok. Nós também temos a linha dessas bombas de calor, que daí já não é uma bomba de calor modular, como é o chiller, que eu vou acoplando com conexões Vitaulic. Esta é uma bomba de calor, que também, assim como o chiller com recuperação de calor, eu produzo água gelada e água quente, e aí eu já trabalho com capacidades menores. Então, eu tenho modelos desde 5 TRs até 30 TRs, e as mesmas condições, de que 60 graus com o gás 130, 410 e 80 graus com o gás 134. A grande versatilidade desses equipamentos é o fato de eu possuir equipamentos de pequeno porte. Porque imagine o seguinte, eu tenho um hospital onde eu tenho demandas de água quente em diferentes lugares. O fato de eu possuir equipamentos como bombas de calor ou chillers com recuperação de calor de capacidades pequenas me permite que eu faça uma central de água quente no local mais perto da minha demanda e, com isso, ter uma maior eficiência energética, menos perda de calor. Então, eu posso ter um hospital com uma única central de água gelada e com centrais de água quente distribuídas para melhor eficiência energética. E existe também este outro equipamento que é capaz de produzir água gelada, água quente, em qualquer condição, em qualquer proporção, que é a linha com condensação a ar. Então, esse equipamento, dá para ver que eu tenho dois barriletes, um barrilete de água gelada e um barrilete de água quente, e ele pode funcionar tanto como chiller, como bomba de calor, como chiller com recuperação de calor. Então, nós podemos ver nesse slide que eu tenho uma demanda de água gelada, representada pela cor azul clara, e uma demanda, só tenho demanda de água gelada. Nesse caso, o equipamento está funcionando como um chiller condensação a ar, e a minha serpentina está funcionando como condensadora. Eu vou absorver o calor pelo meu trocador à placa, o calor da água gelada, e vou rejeitar o calor pela minha serpentina de condensação, como se fosse um chiller a ar. No caso, se eu só tenho demanda de água quente, no outro circuito, no meu outro trocador à placa, eu vou estar rejeitando o calor por esse sistema e vou estar utilizando a serpentina do equipamento para absorver o calor do ambiente. Então, ele está funcionando como se fosse uma bomba de calor, em que a serpentina ela está absorvendo o calor do ambiente. E também posso trabalhar com ele fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, uma simultaneidade. Eu produzo água gelada no trocador à placa do lado direito e rejeito água quente pelo trocador à placa do lado esquerdo. Como esse chiller ele é produzido em módulos, cada módulo sempre tem 2 compressores e eu vou acoplando módulos, eu consigo atender qualquer demanda de água gelada e água quente ao longo do ano, em qualquer proporção. A bibliografia ali do artigo da ASHE é essa que aparece nesse slide, e agradeço a todos pela presença. Aqui tenho meus dados para contato, para quaisquer dúvidas sobre esse tipo de equipamento, esse tipo de instalação. Obrigado a todos. Santa Maria? Sim. Tem uma pergunta aqui do professor João Pimenta, que dá tempo de você responder. Ele faz a seguinte pergunta: é comum que as curvas de carga térmica diárias de resfriamento e de aquecimento tenham valores máximos não simultâneos. Em que condições torna-se viável
usar tanques de termoacumulação? Como varia o payback em geral? De uma forma geral, a parte de aquecimento, com certeza, é sempre feita na parte com tanques de termoacumulação, porque senão é o seguinte, quem mais projeta a parte de água quente sabe disso. Se eu não tenho um tanque de termoacumulação, eu tenho que ter uma capacidade instalada muito grande, porque eu tenho demandas de água quente em determinados horários. Então, às vezes, num hospital, é na faixa de 10 horas da manhã até meio-dia, é a hora que os pacientes, os enfermeiros dão banho nos pacientes, ou os pacientes tomam banho. E, às vezes, no final da tarde. Se você tiver que projetar pela demanda simultânea, o sistema de água quente pela demanda simultânea desses horários, o sistema fica astronômico, não faz o menor sentido. Então, o que você faz coloca os reservatórios de água quente, considerando qual é o total da sua demanda diária de água quente e quanto você tem que ter de equipamento para produzir essa condição diária acumulada no tanque. Então, a parte de aquecimento, com certeza, a termoacumulação de água quente já é algo padrão. A questão da água gelada, daí depende muito do projeto, normalmente a gente vê muito mais questões de armazenamento de água gelada para sistemas de refrigeração que não operem 24 horas. É o caso, por exemplo, de shopping centers. Eles vão estar fechados à noite, você está utilizando o período noturno para produzir água gelada e armazenar água gelada. No caso de um hotel, de hospital, onde a demanda de refrigeração ela é mais... você tem exatamente nesses horários, então e que também o custo de energia seria mais barato, mas é o custo que, no caso, por exemplo, de hotéis, é a hora que as pessoas estão nos quartos e estão consumindo o ar-condicionado. Então, não vejo muito sentido em ter termoacumulação de água gelada num hotel. Num hospital, pode ser até que isso tenha alguma demanda centralizada que você possa compensar. Daí é uma questão de estudo de cada projeto.